retido por ela. Veja, não era possível que ele fosse retido pela morte. Imagine, irmãos, ele não podia ser retido pela morte. A morte não tinha poder sobre ele. A morte não tinha autoridade sobre ele. Então, nós entendemos que não foi a morte que entrou nele, foi ele que entrou na morte. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo. Ele entrou na morte. Quando ele suspira, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não entregou o seu espírito na morte. Não. Como um bravo general, ele entrou na morte. Paulo, ele usa uma figura de linguagem linda, às vezes mal compreendida, ou porque não é bem examinada. Lá, em Efésios capítulo 4, versículo 8, então ele vai dizer que aquele que desceu foi o mesmo que subiu, levando cativo cativeiro. O que é levar cativo cativeiro? Essa é uma linguagem levar a morte cultural. Essa era uma linguagem que era usada nas tropas de guerra. Essa era uma linguagem de triunfo. Era quando um general ia para uma batalha. E quando ele voltava da batalha, ele tomava todos aqueles súditos, aqueles generais derrotados, aqueles capitães derrotados. Ele dizia: eu os quero vivos. E eles eram amarrados, todos eles eram amarrados. E quando interessante, hein? os trombeteiros entravam na cidade tocando a trombeta, toda a cidade saía com palmas, com flores. E eles faziam um corredor muito grande. Para a cidade era um dos dias mais felizes. E por quê? Porque se os trombeteiros tocaram a trombeta, significa não seremos destruídos. O nosso general não foi vencido. Significa que é uma manhã de alegria. Então toda a cidade saía. E lá vinha aquele general, ele vinha bem à frente. E ele trazia aquele rei derrotado. Possivelmente já vinha sendo arrastado. E ele entrava com aquele cavalo dele à frente, com a sua coroa na cabeça. E toda a cidade se prostrava. Toda a cidade exaltava. As pessoas choravam. Porque se ele tivesse sido derrotado, toda aquela cidade seria destruída. Eles seriam tomados. Mas agora eles estavam felizes, porque o seu rei venceu. Esse seu rei venceu e a gente já viu filme assim. Eu nunca imaginei que esse rei que venceu, esse general que venceu, teria uma analogia, uma figura de Jesus Cristo. E quando ele ascende, ele leva cativo o cativeiro. Quem ele está levando? Satanás. Está destruindo Satanás. Não sei se o termo é destruindo, mas Satanás vai ficar no inferno. E quem tiver com ele, esse que é a tristeza. Que a gente tem pessoas amadas que não comungam das mesmos valores espirituais que o nosso, então elas estão na mão do inimigo. Por isso que eu choro, não tem razão, olhando o mundo, de ter alegria. Só tem razão quando você olha para aquele que nasceu de novo, porque em Cristo você tem a alegria. Não no mundo, mas sim no reino. Irmãos, foi isso que Davi cantou no Salmo 42. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o nosso Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória. É isso, irmãos. Isso aqui é levar cativo o cativeiro.
Paulo, quando ele vai falar sobre isso, irmãos, ele não tem palavras. Aliás, ele até tem demais. E me perdoe, irmãos, mas os críticos de algumas escolas teológicas alemãs chamavam Paulo de anacoluto, que ele cometia muita tautologia. Sabe o que é isso, irmãos? É exagero de palavras. É aquele homem aquele escritor medíocre, que não sabe o que dizer, e para dizer que esse lenço é branco, ele diz assim, é claro, é algo mais do que a neve. Não diz que é branco e pronto. Então, isso eles chamam de tautologia, anacoluto, a pessoa que não vai direto no assunto. Então, Paulo era muito criticado pelo seu estilo literário. E sabe, irmãos, eu fico pensando que os ossos de Paulo, se tivessem uma sepultura como a nossa, com certeza não iria ficar rolando lá de desgosto. Paulo está diante do Senhor, em algum lugar de glória para onde nós iremos. Ou então ele irá nos encontrar, se nós não formos, com todos os santos que ressuscitarão, e nós entraremos para a glória do nosso Senhor. Amém. Mas o que eu quero dizer é que Paulo não é nenhum anacoluto. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 19, ele usa 6 palavras para falar do grande... Vocês percebem, de novo, eu vou falar, que esses preletores, pastores que a gente tem no nosso canal YouTube, que eu já acompanho há 15 anos mais, eles não são religiosos, eles falam da vida espiritual, e eles falam da palavra, no contexto da palavra, e explicam pegando vários versículos. Eles não falam da cabeça dele. Eles não estão atrás de multidão de sucesso. Eles estão atrás de Cristo. Poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos. Ele diz assim, qual a suprema grandeza para conosco os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar acima de todos os céus, acima de todo o principado, potestade, de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então vamos lá. Versículo 19, ele diz, qual a suprema? Essa palavra é o pérbodo. Era a força excessiva que uma atleta usava para lançar um dado nas competições gregas. Quando ele quebrava o recorde, era um hipérbalo, uma força excessiva. Grandeza, a palavra é megaton. É uma unidade comparativa como que fosse uma explosão de 1 milhão de dinamites. Megaton, grandeza, megaton. Essa palavra que ele usa. Uma poderosíssima explosão. O qual a suprema grandeza do seu poder, a palavra poder aqui não é dunamis, é ischus. É o poder inerente e pertencente só a Deus. Para conosco os que cremos segundo a força, a palavra que é cracia, essa palavra é do meio jurídico. Era a força verbal que um advogado usava para convencer um juiz a colocar um réu em liberdade. Força, ele diz, qual a suprema grandeza do seu poder? Para conosco segundo a eficácia. Esqueci uma palavra. A palavra eficácia, a palavra energia, de onde vem a palavra energia. Quando todas as forças se concentram em um alvo definido. Aí vem essa outra, que é cracia. E por último, dunamis. O poder da explosão. Você sabe que dunamis é dinamis? Vai lá, vai pesquisar. Poder da explosão. Que eu não sei se vocês sabem, mas quando eu fui procurar o nome da minha empresa, isso há cerca de 35 anos atrás, ou mais, me sugeriram, eu pensei em dicionários grego-latinos, e aí alguém virou para mim e falou assim, dinamis. Eu falei, por quê? Ah, porque você, se dirigindo à minha pessoa, é dinâmico. Não é que era Espírito Santo? E eu não vou me emocionar? E eu não vou testemunhar? Mas vão me rejeitar, como rejeitaram Cristo, Deus Filho. Portanto, não há novidade nisso, né?
Bom, senhores, deu nosso tempo, até já passamos um pouco, e com essa emoção do Dunamis, que na verdade tem duas palavras, Dunamis e Dinamis, parece que o mais certo inclusive é Dinamis, mas vão lá no Google e pergunta, é a força do espírito, essa pombinha que a gente tem na nossa tela representa Dinamis. Na, na igreja primitiva, se falava muito essa palavra, que era o poder da explosão, o poder do Espírito Santo. Bom, senhores, eu peço para compartilhar o nosso projeto, mais que compartilhar, que já é uma forma de participar do projeto, mas vejam as atividades, estão todas escritas na descrição dos nossos vídeos, e a primeira, primeiro link que tem na descrição do vídeo é o endereço, é o link para o canal YouTube, para o grupo do WhatsApp, onde vocês podem agendar comigo um workshop todo dia das 16 às 17 para falar da nossa academia, da nossa empresa, de trabalhar conosco, porque é isso que a gente está procurando. Pessoas para trabalhar conosco, para a glória de Deus. Sobretudo, é esse o objetivo. Esse é o grande, verdadeiro objetivo. Tudo que a gente faz aqui como geotecnia é só para a glória de Deus. É guiado, temos que ser guiados pelo Espírito Santo no que fazemos. Senão nós não somos cristãos. Ou ainda somos imaturos cristãos. Tchau. Amanhã, 8 horas da manhã, às 6 horas da manhã já com mini treinamento. Às 8 começando o trabalho. À noite temos a nossa live, né? E no sábado, 10 horas, a mentoria. Participem, né? E a mentoria tem um link que está na descrição do vídeo também. Uma boa noite. Tchau, tchau.